Quando recebi aquela mensagem de texto na quarta-feira à noite, minhas mãos tremeram tanto que quase deixei o celular cair. Após 14 meses de silêncio absoluto, minha filha Mariana me convidou para jantar. Só nós duas, como nos velhos tempos. Mas ao chegar na casa dela, a empregada correu em minha direção com o olhar desesperado e disse: "Por favor, não entre nessa casa. Vá embora daqui." Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. O celular vibrou em minha mão às 21h37. Eu estava sentada no escuro da sala, apenas com a luz azulada da televisão muda iluminando o ambiente. Nem me lembro qual programa passava. Minha vida havia se tornado uma sucessão de dias vazios desde que Mariana decidiu me excluir de sua vida. "Mamãe, vamos jantar na sexta-feira? Só nós duas. Sinto sua falta." Li e reli aquela mensagem dezenas de vezes, como se as palavras pudessem desaparecer caso eu piscasse. Após mais de 1 ano de ligações não atendidas, mensagens ignoradas e aniversários esquecidos, ali estava ela, minha única filha, abrindo uma brecha na muralha que construiu entre nós. Senti meu coração disparar. As lágrimas vieram sem aviso. Uma mistura confusa de emoções me inundou: alegria, alívio, desconfiança. Por que agora? O que havia mudado? Mas essas perguntas foram rapidamente sufocadas pela esperança. Qualquer chance de me reconectar com minha filha valia a pena. Respondi imediatamente: "Claro, meu amor. A que horas?" 3 pontos piscaram na tela por alguns segundos que pareceram eternos. 8 da noite na minha casa. Simples assim. Sem explicações, sem carinho excessivo. Apenas um convite direto, quase formal. Deveria ter desconfiado ali mesmo, mas escolhi ignorar o desconforto. A solidão pode fazer isso com você, transformar qualquer migalha de atenção em um banquete. Os 3 dias seguintes se arrastaram. Experimentei várias roupas, tentando encontrar algo que me fizesse parecer elegante, mas não formal demais, maternal, mas não antiquada. Comprei flores, lírios, as favoritas de Mariana. Passei no melhor confeiteiro da cidade para encomendar um torta de chocolate com framboesa, exatamente como eu fazia quando ela era criança e precisava ser consolada após um dia difícil na escola. Na sexta-feira, cheguei ao elegante condomínio de Mariana às 19h55. Não queria me atrasar nem 1 minuto. O porteiro sorriu ao me reconhecer. "Dona Helena, quanto tempo? A Mariana deve estar feliz com sua visita." "Espero que sim, Carlos", respondi, tentando esconder minha ansiedade. Estacionei em frente à casa modernista que minha filha e Ricardo, meu genro, haviam comprado há 2 anos. Uma construção espaçosa, toda em vidro e concreto, cercada por um jardim meticulosamente cuidado. Lembro-me de ter achado fria demais na primeira vez que a vi, mas Mariana adorava aquela estética minimalista. Permaneci alguns minutos no carro, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. O que diria primeiro? Deveria mencionar a briga que nos separou ou fingir que nada aconteceu? Deveria perguntar por Ricardo ou evitar o assunto? 1000 questões me atormentavam. Finalmente, reuni coragem para sair. Ajeitei meu vestido, peguei as flores e a torta e caminhei até a porta da frente. O jardim estava silencioso, apenas o som suave da fonte decorativa quebrava o silêncio da noite. Notei que as luzes da casa estavam quase todas apagadas, exceto por uma fraca iluminação vinda da sala de jantar. Achei estranho. Mariana sempre gostou de ambientes bem iluminados. Quando estava prestes a tocar a campainha, ouvi um ruído de passos apressados vindo do lado da casa. Antes que pudesse me virar completamente, Rosa, a governanta que trabalhava para minha filha há anos, surgiu das sombras. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados em uma expressão que só poderia ser descrita como terror puro. "Dona Helena", ela sussurrou com urgência, agarrando meu braço com força. "Não entre. Por favor, saia daqui. Vá embora agora." Fiquei paralisada,
as flores e a torta pesando em meus braços subitamente. Rosa, o que está acontecendo? Cadê a Mariana? Ela olhou nervosamente por cima do ombro, como se temesse ser vista. Não posso explicar. Apenas confie em mim. A senhora está correndo perigo. Perigo? Como assim? O que? Não com a Mariana, ela cortou, mas com você. Por favor, vá embora enquanto pode. Nesse momento, uma luz se acendeu no segundo andar da casa. Rosa soltou meu braço e recuou, com pânico evidente em seu olhar. Me perdoe, sussurrou, antes de desaparecer rapidamente pela lateral da casa. Fiquei ali, paralisada, os presentes ainda em meus braços, o coração batendo tão forte que podia senti-lo em meus ouvidos. O que acabara de acontecer? Que tipo de perigo Rosa estava tentando me alertar? Voltei ao carro em passos vacilantes, coloquei as flores e a torta no banco do passageiro e liguei o motor. Mas não parti. Algo me dizia para ficar e observar. Através do para-brisa, mantive os olhos fixos na casa quase escura, tentando decifrar o mistério. 5 minutos depois, como uma peça de teatro começando, as luzes da casa se acenderam uma após a outra. Pela ampla janela da sala, pude ver movimento. Mariana apareceu, impecavelmente vestida com um terno preto, falando ao telefone. Ricardo a seguiu, acompanhado por 2 homens que eu nunca tinha visto antes, ambos carregando pastas e documentos. Definitivamente não parecia um jantar entre mãe e filha. Parecia uma reunião de negócios. Enquanto observava, Rosa apareceu brevemente na janela. Nossos olhares se cruzaram por um segundo e ela fez um pequeno gesto negativo com a cabeça. Aquilo confirmou minhas suspeitas. Algo muito errado estava acontecendo. 20 minutos depois, vi Ricardo abrir uma pasta sobre a mesa de jantar. Mariana se aproximou, examinou um documento, trocou algumas palavras com os outros homens e, com um sorriso que me era completamente estranho, assinou o papel. Foi então que entendi. Não era um jantar para reconciliação. Era uma armadilha. A pergunta que me atormentaria nas semanas seguintes começou a se formar. O que minha própria filha poderia ganhar me atraindo para sua casa sob falsos pretextos? O vidro do carro embaçou com minha respiração acelerada. Limpei-o com a manga do casaco e continuei observando. Um dos homens desconhecidos entregou um envelope a Mariana, que o guardou em sua bolsa. Em seguida, algo inusitado aconteceu. Todos olharam diretamente para a rua, na direção onde eu estava estacionada. Instintivamente, me abaixei no banco, o coração disparado. Contei até 10, e quando voltei a olhar, a cortina havia sido fechada. O interior da casa estava novamente na penumbra. Liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude. Dirigindo sem rumo pelas ruas da cidade, tentei processar o que acabara de testemunhar. Por que Mariana me convidaria para um jantar e depois se reuniria com estranhos exatamente no mesmo horário? Por que Rosa estava tão assustada? E que documentos eram aqueles? As perguntas se acumulavam, mas uma certeza crescia dentro de mim. Aquela mensagem de texto não era um convite para a reconciliação. Era o primeiro movimento de um jogo perigoso do qual eu sequer conhecia as regras. Quando cheguei em casa, horas depois, não consegui dormir. Fiquei acordada repassando mentalmente os eventos dos últimos meses, buscando pistas que tivesse ignorado. A briga que nos separou começou por algo aparentemente trivial: a venda da casa de campo da família. Após a morte de meu marido, Carlos, 3 anos atrás, fiquei sozinha naquela casa enorme repleta de lembranças. Mariana insistia para que eu a vendesse, alegando que seria melhor para mim morar mais perto dela, em um apartamento menor e mais seguro. Eu me recusava. Cada canto daquela casa guardava memórias de Carlos, de nossa vida juntos, da infância de Mariana. Mãe, não faz sentido você se agarrar a uma casa vazia, argumentou Mariana naquele dia fatídico. Não está vazia, respondi. Seu pai está aqui. Ricardo, sempre prático e frio, interveio. Dona Helena, não é saudável viver no passado.
Se vendermos a propriedade, podemos investir o dinheiro e garantir seu futuro. Podemos? Questionei, encarando-o. Ou vocês querem decidir o que fazer com o que é meu? Mariana bateu na mesa furiosa. Chega, mãe. Se prefere viver entre fantasmas, viva, mas não espere que eu fique assistindo você se destruir. Aquela foi a última conversa real que tivemos antes do silêncio que durou mais de um ano. Até aquela mensagem de texto chegar. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi tentar ligar para Rosa. Precisava entender o que estava acontecendo. Ela não atendeu. Tentei novamente durante todo o dia, mas sempre caía na caixa postal. À noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Café da estação. Amanhã, 11 horas. Venha sozinha. Senti que era Rosa, e aquela poderia ser minha única chance de descobrir a verdade. O café da estação era um lugar discreto e antiquado, quase esquecido no tempo. Vidraças embaçadas filtravam a luz do meio-dia, criando um ambiente dourado e empoeirado. Cheguei 20 minutos antes, escolhi uma mesa nos fundos, com visão para a porta, e pedi um café que mal consegui tocar. Cada pessoa que entrava me fazia tensionar. Minha mente imaginava cenários cada vez mais absurdos sobre o que Rosa poderia me contar. Às 11h10, quando já começava a pensar que tinha sido enganada, ela apareceu. Rosa estava irreconhecível. Sempre impecável em seu uniforme de trabalho, agora usava roupas escuras e largas, óculos de sol em um dia nublado e um lenço cobrindo parcialmente o rosto. Olhou ao redor várias vezes antes de se aproximar da minha mesa. Dona Helena, sussurrou, sentando-se com os ombros curvados como se quisesse desaparecer. Obrigada por vir. O que está acontecendo, Rosa? Por que todo esse mistério? Suas mãos tremiam tanto que, ao pegar a xícara de café que pedi para ela, derramou um pouco na mesa. Se me virem com a senhora, perco mais que meu emprego. Quem te ameaçou? Ela olhou ao redor novamente, paranoica, antes de responder. Todos eles. A sua filha, o marido dela e aquele advogado. Que advogado? Felipe Monteiro, um homem perigoso que começou a frequentar a casa há alguns meses. Eles se reúnem sempre tarde da noite, quando acham que não estou ouvindo. Rosa abriu a bolsa e retirou um envelope amassado, deslizando-o discretamente sobre a mesa. Encontrei isso no escritório do Sr. Ricardo. Não deveria ter pegado, mas a senhora precisa ver. Abri o envelope com o coração acelerado. Dentro havia fotocópias de documentos legais. O título do primeiro me fez gelar: Transferência de propriedade e bens. À medida que lia, meu mundo desabava. O documento preparado pelo tal advogado Felipe Monteiro transferia todos os meus bens, a casa de campo, investimentos, até mesmo as joias que herdei de minha mãe, para uma empresa chamada Horizonte Limitada. No final da página, em letras pequenas, estava o nome dos sócios, Mariana e Ricardo. E o mais chocante, havia minha assinatura no rodapé. Uma assinatura que eu nunca fiz. Isso é falsificado, murmurei, incrédula. Rosa assentiu, nervosa. Eles têm tudo planejado. O senhor... Ricardo mantém um arquivo com suas assinaturas, de cheques, documentos antigos, cartões. Ele passou meses praticando até conseguir copiar perfeitamente. Mas por que isso agora? Por que me chamar para jantar? Ela baixou ainda mais a voz. Precisavam de você lá para completar o plano. Ouvi eles falando. Planejaram algo que iria parecer um acidente. O sangue gelou em minhas veias. Estão tentando me matar? Sim, ela sussurrou, os olhos marejados. O seguro de vida que seu marido deixou? Eles descobriram que vale milhões, mas tem uma cláusula que só permite o recebimento após 5 anos da morte dele. Ou caso eu morra, completei, sentindo o mundo girar ao meu redor. Rosa pegou minhas mãos. Dona Helena, a senhora precisa desaparecer. Agora, antes que eles descubram que sei da verdade. Mas para onde eu vou? Como provar isso? Tenho uma prima que mora no interior, a 5 horas daqui.
Ninguém conhece ela. A senhora pode ficar lá por um tempo, até decidirmos o que fazer. Olhei mais uma vez para os documentos, para minha assinatura falsificada, e senti uma mistura de horror e indignação crescendo dentro de mim. Minha própria filha, meu sangue, planejando minha morte. Preciso de provas mais concretas, disse finalmente. Algo que não possa ser questionado. Rosa hesitou. Eu posso ajudar, mas é perigoso. Estou disposta a correr o risco. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não seria apenas uma vítima passiva. Se queriam me eliminar, teriam que lidar com uma versão de mim que eles jamais imaginaram existir. Saímos do café separadamente. Rosa me deu instruções precisas sobre como chegar à casa de sua prima, Dona Cida, no pequeno município de Serra Alta. Combinamos que ela continuaria trabalhando normalmente para não levantar suspeitas, coletando mais informações e provas. Durante a longa viagem até Serra Alta, minha mente fervilhava. Lembranças de Mariana criança se misturavam com a imagem da mulher fria que via através da janela, assinando papéis com estranhos na noite em que deveria estar jantando comigo. O que aconteceu com minha doce menina? Em que momento o amor se transformou em ganância? Dona Cida me recebeu com a hospitalidade característica do interior, sem fazer muitas perguntas. Era uma senhora simples que vivia sozinha em uma casa modesta nos arredores da cidade. Rosa havia ligado para ela, contando apenas que eu precisava de um lugar para ficar e que era uma emergência. Fique o tempo que precisar, dona, disse ela, mostrando-me o quarto de hóspedes. Aqui ninguém vai lhe encontrar. Passei os primeiros dias em estado de choque, alternando entre crises de choro e momentos de raiva cega. À noite, pesadelos me acordavam. Sonhava com Mariana criança, chamando por mim, e então seu rosto se transformava em algo sinistro e ameaçador. No quarto dia, Rosa ligou. Eles estão procurando a senhora, disse em voz baixa. Ligaram para a polícia dizendo que estão preocupados porque a senhora desapareceu depois de marcar um jantar. Estão fingindo preocupação. O que mais? O advogado vem aqui quase toda noite agora. Estão impacientes. Ouvi eles falando sobre acelerar o processo e acionar o seguro mesmo sem corpo. Um plano começou a se formar em minha mente. Se eles queriam me ver morta, talvez eu devesse dar a eles exatamente isso. Rosa, preciso que você faça algo por mim. Expliquei minha ideia. Era arriscada, mas poderia funcionar. Precisávamos de alguém que pudesse nos ajudar, alguém com conhecimento legal e recursos. Conheço a pessoa perfeita, disse Rosa. Meu irmão, Roberto, ele é investigador particular, trabalhou para a polícia por anos. Se tem alguém que pode ajudar, é ele. 2 dias depois, Roberto apareceu em Serra Alta. Era um homem de meia idade, com olhos perspicazes e uma expressão séria que raramente mudava. Ouviu minha história em silêncio, fazendo anotações ocasionais em um pequeno caderno. O que a senhora quer fazer? Perguntou finalmente. Ir à polícia? Confrontar sua filha? Quero descobrir até onde eles vão, respondi. E quero provas irrefutáveis do que estão planejando. Roberto explicou que uma denúncia à polícia naquele momento provavelmente não daria em nada. Era minha palavra contra a deles, e documentos falsificados bem feitos poderiam ser difíceis de provar como fraudes. Precisamos pegá-los em flagrante, ele disse. E para isso, a senhora precisará desaparecer oficialmente. Como assim? Fingir sua morte. A proposta me deixou sem ar. Fingir minha própria morte era tão absurdo, tão extremo. Mas quando pensei nas alternativas, percebi que talvez fosse a única maneira de expor a verdade. Roberto explicou o plano com detalhes meticulosos. Usaríamos seus contatos na polícia e no IML para criar registros falsos. Um acidente de carro em uma estrada deserta, um corpo irreconhecível devido a queimaduras, identificação apenas por objetos pessoais e documentos. Quando acreditarem que a senhora está morta, eles vão baixar a guarda, explicou. E é aí que vamos documentar tudo. As transferências de bens, as solicitações de seguro, tudo. A ideia me aterrorizava,
mas também me dava uma estranha sensação de poder. Pela primeira vez desde que descobri a traição, eu estava agindo em vez de apenas reagindo. E quanto à minha casa? Minhas coisas? Por enquanto, é melhor que tudo permaneça como está, disse Roberto. Deixe que eles pensem que venceram. Vamos observá-los, documentar cada passo, construir um caso sólido. Nas semanas seguintes, Roberto e sua pequena equipe orquestraram minha morte. Um carro semelhante ao meu foi encontrado carbonizado em um barranco a 200 quilômetros da cidade. Documentos e pertences pessoais meus, que Rosa havia conseguido em minha casa, foram recuperados dos destroços. A notícia se espalhou rapidamente. Mulher desaparecida há 2 semanas é encontrada morta em acidente de carro, anunciaram os jornais locais. Do pequeno televisor na casa de Dona Cida, assisti à entrevista coletiva que Mariana e Ricardo concederam. Minha filha, vestida de preto, com óculos escuros escondendo os olhos, falou com voz embargada. Mamãe era uma mulher difícil, mas a amávamos muito. Estamos devastados. Ricardo, ao seu lado, completou. Tentamos nos aproximar nos últimos tempos, mas ela estava distante. É uma tragédia que só percebamos o quanto amamos alguém quando já é tarde demais. Suas palavras soavam tão falsas, tão ensaiadas, que senti náuseas. Quem eram aquelas pessoas? Como não percebi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? Enquanto o mundo acreditava na minha morte, eu observava de longe, através dos olhos e ouvidos de Rosa e Roberto.